Aí, agora sim. Enfim, eu dei bom dia para todo mundo, Guilherme, Carol, Léo. Brinquei aqui que a Karine, eu acho que já me adicionou no LinkedIn, porque eu recebi aqui uma mensagem que uma Karine Ferreira me adicionou. Muito obrigada, Karine, pelo seu contato. Que bom. Vamos começar então, né, o nosso webinar de hoje. Vocês gostaram aí das nossas músicas? Aqui, quem tá aí, abre a tua câmera. Vocês. A Bom gente vai dia, começar então. Bom dia, bom tudo bem? dia. Vamos começar então a nossa apresentação. Vocês viram ali que a gente tinha uma playlist, até a gente colocou ali o QR Code, se vocês quiserem curtir a nossa playlist. A gente sempre pensa na melhor experiência de vocês, né? Como aqui ouvintes do nosso webinar aqui da Ziv, então a gente pensa na experiência de vocês, para vocês serem bem recebidos, vocês são bem importantes para nós, todo mundo, né? Nós temos uma cultura muito humana, então já agradeço a participação de vocês e sim, bora começar esse webinar, que ele tá cheio de coisas bem legais. No final a gente vai ter demonstração prática. A quinta aqui, ela vai demonstrar na prática para vocês a ferramenta fazendo o mapeamento dos processos, né? Então, não percam, fiquem até o final, que esse webinar vai ser demais, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, eu vou falar um pouquinho da Ziv, porque tem bastante gente que não conhece a gente ainda, né? Nós éramos antes SML Brasil. Quem conhecia a SML Brasil? Quem já é da época da SML? Bota aí no chat que eu adoro conversar com vocês. Não gosto de falar sozinha, não, pessoal. Falem aí comigo. Alguém? Eu, Carol, já conheci a SML. Nós mudamos de nome. Quem mais? Me conta aí. Quem conhecia a SML? Nós agora somos Ziv, né? Mudamos de nome, nova marca, tudo novo, né? Um monte de coisa nova aí e moderna para vocês, tá? Ó, a Rafa, o Omar, todo mundo aqui, né? Vai ter aí uma boa experiência com a nossa nova marca Ziv, tá bom? O que que nós temos? Nós vendemos dois softwares, um para gestão de documentos, um para gestão de processos. Processos e documentos estão sempre interligados dentro das empresas. Todo processo gera documentação, gera um documento. Por isso que eu digo que os dois softwares são a união perfeita, o casamento perfeito entre a rotina administrativa e os documentos armazenados, tá? Então, e eles são low code, né? Isso que é o mais legal. Eles são softwares low code. Ou seja, eu sou engenheira, aqui é engenheira, e a gente faz maravilhas dentro do Ziv sem depender de desenvolvedores da área técnica, tá? E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Mas vamos lá, então. Primeiro, vocês sabem, né, que este webinar faz parte de uma trilogia toda quarta-feira até semana que vem, né? São 3 eventos. E este é o segundo evento. Lá no primeiro evento, nós respondemos a pergunta para vocês: por onde começar? Eu quero modelar processos, a minha rotina está muito ruim, eu estou me sentindo sobrecarregada, tenho papel aqui em cima da minha mesa, eu preciso organizar, estou ficando louca, preciso organizar. Como é que eu começo? Como é que eu faço para sair da inércia, para dar o primeiro passo? Nós respondemos nesse primeiro evento. Por onde eu começo? Tá? Tá lá. Assista o primeiro evento. Link aqui para quem perdeu. Não tem problema, tá disponível. E hoje a gente vai dar mais um passo. Eu escolhi o processo. E agora? Eu escolhi. Vou começar pelo onboarding de colaboradores. Foi o processo que a gente escolheu lá no evento, né? Onboarding de colaboradores. Todo mundo tinha o tema de casa aqui para trazer o processo, né? Vamos lá. Eu tenho na minha mão um problema, que é otimizar o processo de onboarding de colaboradores. Vocês podem ter escolhido outro, lembra lá? Vertical, horizontal. Vocês podem ter escolhido reembolso, processo de compras, qualquer processo. Escolhi. E agora? O que que eu faço com isso? Né? O que que eu faço com esse problema que está no meu colo? Como eu resolvo ele? É o que a gente vai responder no dia de hoje. Uma verdadeira aula sobre o mapeamento de processos utilizando ferramentas low code, tá? Então, vou me apresentar. Meu nome é Bruna, faço parte da equipe da Ziv. Como eu falei, não sou da área técnica, sou da área da engenharia. Estou aqui há mais ou menos 5 anos, sou melhoria contínua aqui na Veia. Quem já viu meus webinars, eu sempre falo isso, né? A gente transforma tudo que está ruim, o problema só acontece uma vez.
porque depois a gente elimina ele com a causa raiz e bora fazer a coisa funcionar da forma que ela tem que funcionar, sem estresse, sem brigas, criando junto, fazendo melhorias todos os dias. Eu falei para Kim, tu tem que falar lá no webinar que a gente melhora o processo todo dia, porque toda hora a gente tem que ir lá melhorar. E ela vai falar depois. Tá, Kim, passa a palavra para você se apresentar. Bom dia, pessoal. Que legal ter todos vocês aqui. Então, meu nome é Kimberly. A Bru me chama de Kim, né? Todo mundo me chama de Kim, é mais fácil. Eu sou engenheira de produção. Antes de entrar aqui na Ziv, eu tive uma experiência na área de controladoria. Então, eu trabalhava em uma indústria. Na controladoria, eu amo números. E agora, aqui na Ziv, eu sou especialista em projetos estratégicos. Uma coisa que eu gosto muito de contar é que antes de entrar na Ziv, eu nunca tinha tido contato com uma ferramenta de automatização de processos, tá? E em pouquíssimo tempo, algumas semanas, eu automatizei um processo sozinha. E depois disso, eu já virei aquela pessoa que automatiza e melhora os processos aqui da nossa equipe, né? Eu gosto de contar isso para vocês terem como exemplo como é fácil uma pessoa que nunca automatizou, que nunca teve contato com uma ferramenta de automatização de processos, a aprender a fazer a modelagem e a automatização com uma ferramenta low code, que é o nosso caso, né? Então, no final, até o final da nossa trilogia, vocês vão ver isso, vocês vão entender por que que eu tô falando que é tão fácil. Então, vamos começar. Bru, pode passar aí. Quais as perguntas que nós vamos responder hoje, né? Nós, na semana passada, vocês escolheram o processo. Aqui a gente vai dar o exemplo do processo de onboarding, como a Bru comentou. Mas agora, eu escolhi meu processo, escolhi o processo de onboarding. O que que eu faço? Como eu faço para conhecer o meu processo? Para identificar o passo a passo do processo? E quais ferramentas eu vou utilizar para fazer isso da melhor forma? Pode passar, Bru. Aí, o que que seria, né? O que que seria o primeiro passo, assim, se a gente estivesse falando de, sei lá, 3 anos atrás, tá? O primeiro passo para isso era lá bater na porta da TI, né? Lá bater na porta do pessoal da TI e falar, queridos, abra aí um espacinho no seu backlog porque eu preciso de ajuda, né? Esse seria o passo mais normal, o mais utilizado, né? A gente pedir ajuda para quem consegue fazer otimizações, ter tecnologia à disposição, e muitas empresas ainda estão trabalhando dessa forma. Só que existiu um boom no mercado aí depois da pandemia que as empresas elas tiveram que se atualizar e tiveram que vir para o mundo digital. Não é mais uma opção, né? A gente sabe disso. Eu nem vou falar porque vai virar aqui, né, uma coisa que todo mundo já sabe. Só que gerou um grande problema. As áreas de TI, os departamentos de TI estão muito sobrecarregados. Então, a gente está ensinando para vocês uma forma de vocês não dependerem da área da TI, para vocês conseguirem avançar como eu e a Kim, duas engenheiras, e a Kim ainda com 4 meses de casa já é a nossa. A gente levanta a mão e fala, pede para Kim, que ela vai lá e mexe, automatiza e cria processos, tá? Essa semana, ontem, hoje é quarta, né? Segunda-feira, o Guilherme entrou novo na nossa equipe, ele deve estar aqui, dá um oi aí no chat, Gui. E eu falei para ele assim, a tua primeira tarefa vai ser automatizar um processo. E ele deve ter achado assim, meu Deus, onde eu vim parar? Mas aí ele vai entender o poder do low code na prática, tá? Então, beleza, vocês querem automatizar, vocês querem trazer tecnologia sem depender da TI. O que que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, para a gente conhecer o processo, para a gente conhecer o caminho do processo, quais são as atividades, quem passa de uma pessoa para outra, como funciona esse fluxo, esse workflow de tarefas? Eu preciso saber disso, né, antes de ir para a automatização. Então, a gente tem aqui 3 níveis de detalhe que a gente pode representar dentro de um processo, tá? Dentro de um desenho de processo. A gente tem o diagrama, a gente tem o mapa, e nós temos o modelo. São 3 tipos diferentes de modos como eu represento o meu processo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagrama. O diagrama, ele é uma visão bem superficial. Quem já ouviu falar aí de diagrama tartaruga ou diagrama CIPOC? Bota aí para mim no chat, por favor, para vocês conversarem comigo, com a gente, né? Para a gente conseguir entender aí se vocês estão familiarizados com esse termo. Ó, Karine falou que sim, conhece os dois. Ótimo. Diagrama é uma forma bem, ó, o Bruno também comentou ali. É uma forma muito superficial. A gente tem uma visão
muito rápida, muito mais rápido do processo como ele funciona. Muitas vezes é o primeiro passo ali para a gente começar a entender o processo. E a gente trabalha, eu trouxe aqui o exemplo para vocês do CIPOC, tá? Que a gente faz uma planilha Excel de uma forma muito simples, os fornecedores, as entradas do processo, o que é o processo, qual é a saída e qual é o cliente. E a gente vai fazendo isso até chegar do início até o final do processo. E a gente começa a ter ali cada etapa, por quais departamentos passa, quais os clientes envolvidos, né? Quais os fornecedores envolvidos. E a gente consegue ter uma visão bem macro do processo, tá? Bem macro mesmo. Aqui, vocês vão ver que vocês vão receber essa apresentação depois. Tem texto complementar, vídeo, um monte de informação extra para vocês irem a fundo e aprender. Quem quiser aprender vai estar ali com material muito rico, tá? E a gente tem aqui as vantagens do CIPOC. Ele é muito fácil de entender e é muito fácil de fazer, não precisa de treinamento. Uma planilha Excel você consegue fazer. Ele é muito bem aceito nas indústrias. Eu venho da indústria, né? Porque é lá da história do Seis Sigma, vem muito daí da gente fazer a estruturação do CIPOC, tá? Só que a gente tem desvantagens aqui. O CIPOC, ele não é muito visual, porque ele é muito textual. A gente escreve muito nele para fazer ele andar, né? E construir o CIPOC, o diagrama CIPOC. E não é também muito comum nos processos de negócio. Nos processos dentro dos serviços, né, das comércio e serviços, a gente vai muito mais para a linha do fluxograma, né? E pouco CIPOC tem, mas menos, tá? Então, aqui a gente trouxe, a gente vai passar mais rápido pela parte teórica, porque aqui vai modelar o processo na prática, então a parte teórica a gente vai fazer bem rapidinho, tá? Então, fazendo um resuminho aqui do diagrama. Diagrama, visão macro, lá de cima, visão bem de cima, bem superficial. Eu faço super rápido, eu faço no Excel, faço fazendo em formato de texto, não preciso entender de anotação, não preciso entender de fluxograma, nem de BPMN. Eu faço de uma forma muito mais rápida, tá? Mas ele vai servir para dar o pontapé inicial somente. Quero mais detalhe? Eu preciso de mais detalhe do processo? Beleza, a gente vai para o mapa. Kim. Então tá, então eu vou falar um pouquinho para vocês do mapa, tá? Pode passar aí, Bruno. O mapa, ele é uma representação mais detalhada, né, que o diagrama, porque no diagrama vocês tinham lá uma tabela. O mapa, ele já vai ser um desenho. Vocês vão conseguir demonstrar o fluxo de tarefas desse processo, tá? Vocês conseguem colocar ali, dependendo do exemplo que vocês utilizarem, as caixinhas, ligar, então vocês vão ter uma visão mais clara do caminho que esse processo percorre, uma precisão no desenho existe uma precisão muito maior, né? Pode passar, Bruno. Então, para o mapa, assim, eu vou trazer 3 exemplos para vocês, tá? Que é o papel de pão, o post-it e o fluxograma. Vamos começar pelo papel de pão, que talvez vocês nunca tenham escutado falar, tá? Lembra lá na frente, quando eu me apresentei, que eu falei para vocês que em poucas semanas eu mapeei e automatizei um processo sozinha? Pois é. Na verdade, a Bruna pegou um papel e uma caneta e fez um lápis e fez num papel de pão o desenho de um processo e me entregou. Vai lá aqui, automatiza esse processo. Por isso que coloquei a fotinho aí para vocês. O que aconteceu, né? Ela rascunhou num papel um processo, ela descobriu ali quais tarefas, qual o fluxo de tarefas que ela queria me dar para automatizar e me mandou, tá? Então, as vantagens dele são essas, né? É ótimo para rascunhar. E qual é a desvantagem? Ele não é colaborativo. Ela fez e me mandou. E não é uma ferramenta de comunicação. Por que ele funciona para nós aqui na Ziv, né? Semana passada as gurias falaram do MVP, do mínimo processo viável. Então, é isso que a gente usa muito aqui na nossa equipe. A gente coloca no papel de pão o mínimo que a gente precisa para fazer, para colocar o processo para rodar, e depois, usando, a gente vai melhorando. Então, é por isso que a gente utiliza muito isso aqui na nossa equipe, tá? Pode passar, Bruno. Antes de ir para o próximo, por exemplo, né, a gente coloca rodar o MVP, esse aqui é um exemplo de papel de pão de MVP, que é o mínimo viável. Mas na prática, quando as pessoas forem executar tarefas, recebendo tarefas automatizadas, elas vão levantar a mão e vão falar, tá ruim, preciso disso, preciso daquilo, preciso dessa informação, não tem instrução suficiente, e assim a gente vai
Melhoria contínua, otimizando. Então, a nossa colaboração, ela vem da prática, do dia a dia. Por isso que eu falei no início que aqui mexe em processo e otimiza todos os dias. Porque a gente vê uma necessidade, opa, faltou uma instrução aqui. Ah, essa tarefa não foi feita, mas por que não foi feita? Ah, porque não está lá no processo. Então, a gente vai lá e coloca. Então, isso tudo acontece de uma forma muito natural, muito rápida, e esse é o primeiro exemplo, então, do papel de pão que a Kim trouxe aqui. Próximo. Post-it, tá? Todo mundo já passou em alguma sala e viu uma parede cheia de post-it colado, ou já participou de uma reunião onde foi usada essa ferramenta. Qual é a vantagem do post-it, né? Ele é ótimo para colaboração, justamente isso. Coloca todo mundo em uma sala e todo mundo começa a dar ideia, a dizer de que forma participa do processo. Então, ele é ótimo para a gente descobrir o processo de forma colaborativa, porque ele tem uma fácil interação. Tá? Qual é a desvantagem? O post-it pode voar, você colou ele na parede e abre a porta, ele voa. Então, você pode perder. Ele é difícil em times remotos, porque realmente o legal dele é colocar todo mundo junto, porque é uma ferramenta para tu descobrir o processo de forma criativa, uma descoberta colaborativa, né? E os processos ficam velhos rapidamente, está colado na parede. Ficou velho, você quer arrumar, quer mudar, quer melhorar o processo, tem que ali descolar, fazer outro post-it, enfim, tá? Pode passar. O fluxograma. O fluxograma todo mundo já deve ter escutado falar, né? Qual é a vantagem do fluxograma? Ele está disponível em uma grande variedade de ferramentas, tá? Tu entra no PowerPoint, tem ali a anotação do fluxograma, tu pode fazer no Excel, acho que dá para fazer também. Em qualquer lugar, tu entra e tu consegue fazer um desenho com anotação de fluxograma, né? E ele é muito popular, ele é muito conhecido. Todo mundo conhece lá, desde o RH até o chão de fábrica, todo mundo já ouviu falar, ou se não ouviu falar, vai conseguir ler o desenho, porque ele é muito fácil. A desvantagem é que ele não tem grande utilidade em desenvolvimento de sistemas, tá? E os ícones, ele tem 28 ícones, 28 elementos. Eles são facilmente confundidos. Então, o legal para usar o fluxograma é quando tu quer desenhar um processo ali para todo mundo conhecer, todo mundo conseguir ler, né, o processo. E aí, a Bruna vai contar também, agora, por que a gente está dizendo que talvez o fluxograma ele não seja a opção ou a realização dos sonhos de qualquer um. Quem aqui é da área de processos? Eu faço parte do time de processos, do escritório de processos, eu sou responsável pela otimização e melhoria contínua da minha empresa. Quem aqui trabalha nessa área, se me conta? Ó, a Karine disse que é analista de processos, o Henrique também, empresa de serviços, a Carol, Ana, coordenadora de operações, o Pedro, analista de processos, Simone, ó, bastante gente. Nós aqui da Ziv, nós temos, em grande parte, os nossos clientes são voltados, ó, gestão de processos gerenciais, é isso aí. Em grande parte, nossos clientes, eles são divididos, tá? Tem clientes de todos os tipos, né? Gerentes administrativos, pessoas que vêm aqui pedindo ajuda para otimizar os processos de diversas áreas, até de manutenção a gente tem, gestor de manutenção, tá? Tem de todas as áreas. Mas a gente tem dois públicos muito fortes, que é o pessoal da TI, que está precisando mudar tudo dentro da sua empresa e precisa de velocidade, né? Porque a TI, como eu falei, está muito sobrecarregada. Então, eles pegam a ferramenta low code e conseguem velocidade. E eu tenho a galera de processos, tá? A galera de processos se dá muito bem com o Ziv. Por quê? Porque a gente está fazendo esse caminho aqui, que é exatamente esse: a otimização, eliminando barreiras, mapeando o processo, criando fluxograma e o quinto passo mais importante, que é colocar para automatizar e rodar. Que é chegar nesse nível de maturidade que eu e a Kim falamos aqui, de botar para rodar rápido, de automatizar e de entregar valor para a empresa, tá? Então a galera de processos consegue automatizar, não precisa depender da TI. E é muito legal isso dentro da ferramenta, tá? Ó, o André falou, assumiu o administrativo e não existe nenhum processo mapeado na empresa, literalmente do zero. Perfeito. Então, esse evento é bem para você mesmo, André. Obrigada pelo seu comentário aí. Então, vamos lá. Fluxograma é o melhor caminho? Gente, uma informação bem importante. Fluxograma é fluxograma.
o ícone lá, os ícones de desenho, aquele retângulo, o losango, elementos de início e fim, são relativos ao fluxograma. Ele virou muito popular. Mas, se eu quero otimizar, automatizar um processo, eu não devo escolher, gravem essa dica, desenhos em fluxograma. Não desenhe no Word lá os processos, não desenhe no PowerPoint os processos. Não façam isso. Por quê? Porque as ferramentas de automatização não utilizam ícones de fluxograma. Elas utilizam, em sua grande parte, uma notação internacional que a gente vai falar agora, que é o BPMN, tá? Então, vamos lá. Vou falar aqui de modelo. Vou recapitular para vocês. A gente disse lá no início que existiam 3 caminhos: diagrama, mapa e modelo. Ó, a Simone falou que está tentando usar o Visage. Isso aí, Visage, pode ser, tá? Então, a gente tem o diagrama, que eu falei desse POC. A gente tem o mapa, que a Kimberly falou, do post-it, papel de pão e fluxograma. Para desenhar o mapa, tá perfeito. A gente vai lá entrar no detalhe. Mas, se eu for entrar para o modelo é a representação exata do processo. Ele é a representação mais rica e cheia de detalhes, tá? Com níveis a seguir, quais que são os papéis, responsabilidades, aprovações, né? Eu entro no detalhe do que eu preciso desenhar. E para automatizar lá na ferramenta low code no final, eu preciso de detalhes. Eu preciso saber quem é o responsável, quem é o prazo. Eu preciso de bastante informações, tá? E uma coisa que as pessoas, os profissionais, eles, na minha singela opinião, pecam bastante é desenhar o fluxo do processo, seja qual for a anotação escolhida, só desenhar. Se nós somos pessoas e profissionais de processos, a gente não pode só desenhar, porque daqui 2 semanas vai ficar desatualizado. Então, deixa eu falar aqui, ó, pro o André, que falou que assumiu agora o administrativo e não existe nenhum processo mapeado. Não adianta só mapear, André, porque daqui 2 meses você vai identificar que esse processo não é mais assim, porque ele mudou. E aí tudo que você fez vai por água abaixo, ficou desatualizado muito rápido. Então, a gente, como profissionais de processo e otimização, a gente tem que avançar por uma automatização, tá? Ah, Bruna, mas eu não sei automatizar, eu não sou da área da TI. Ah, então você está no lugar certo, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o modelo, que eu acabei de falar, então, e o modelo, ele é a representação bem completa, com bastante informações, a gente identifica atividades, tempo de execução, responsável, fluxo de tarefa, aprovação, desvios, eu mapeio tudo que é possível dentro do meu processo. E ela é a mais completa, a notação BPMN. Quem conhece BPMN aí? Galera toda de processos. Quem conhece? Ó, Karine conhece, a Karine da UBEC conhece, ela é nossa cliente. Pedro também disse que conhece, Jonathan, Simone disse que não, ó, que legal. Então, a notação BPMN, ela é a notação que você vai utilizar como indicação nossa, né? Nós indicamos que você utilize para fazer o modelo do seu processo, tá? Vantagens, é extremamente poderosa. Você vai conseguir fazer várias possibilidades dentro do processo. E é a base para automatização, utilizada por profissionais, utilizada internacionalmente. Não foi a gente que quis utilizar, ela é uma notação internacionalmente aceita, tá? E tem desvantagens também, porque ela é mais complexa que o fluxograma, ela é um pouco mais difícil, até porque ela é poderosa, né? Quanto mais poderoso, mais difícil. E ninguém conhece todos os elementos, porque são mais de 100. Mas a gente consegue automatizar, inclusive, com ali 30 elementos, tá? E vamos lá, então, para a próxima etapa. Bruto, até já deu um spoiler ali, né, do que ficaria melhor a gente usar. Mas agora é que o momento em que a gente escolhe qual o nível de detalhamento que a gente precisa, né, que a gente vai usar. Isso mesmo, vamos lá. Então, fazendo uma recapitulação aqui com o que a gente falou desde o início. A hora de colocar a mão na massa, eu tenho que escolher qual desses opções, desses caminhos, eu vou seguir. Falamos do diagrama CIPOC, falamos do mapa, papel de pão, post-it, fluxograma, e falamos aqui, ó, do modelo, que é a anotação BPMN.
Neste momento, como a gente está fazendo com vocês uma trilha, a gente escolheu lá no outro evento o processo de onboarding, neste evento a gente vai escolher fazer um modelo e a quem vai modelar para a gente na anotação BPMN, tá? Bruna, por que tu não escolheu o CIPOC? Por que tu, vocês viram que eu sou gaúcha, né? Por que tu não escolheu o CIPOC, tá? Só um pouquinho. Gente, home office, a filha invadindo aqui. Desculpem. Bruna, por que tu não escolheu o diagrama? Por que tu não escolheu o mapa? Eu poderia ter escolhido se o meu processo fosse menos maduro, se eu não conhecesse nada sobre ele, tá? Se eu não sei nada sobre ele, começa mais devagar, começa ali por um diagrama, começa pelo mapa, começa mais, né? Ali vamos descobrindo. Mas eu tô pronta para automatizar. Se eu tô pronta para automatizar, eu vou no modelo. Notação do PMN na veia e vai dar tudo certo, tá? E aí a gente vai, quem a gente vai chamar para fazer esse mapeamento? A gente coloca aqui um time, né? O time que vai fazer isso juntos. Exemplo, segunda-feira agora no feriado, eu perguntei pra galera, pessoal, vocês vão trabalhar segunda ou vão fazer ponte? Quem vai trabalhar? Vamos mapear um processo? Vamos aproveitar esse tempo aí que tá mais tranquilo de reuniões. Vamos fazer um processo juntos? E a gente agendou para fazer. Então, convide quem você acha que deve participar. Não faça automatizações goela abaixo, né? Que a gente fala aqui no Sul, que é forçando a pessoa a fazer aquela atividade. Não faça isso, porque a pessoa não vai aceitar. Traga a galera com você e a galera vai abraçar essa nova possibilidade de executar tarefas e vai ser muito mais fácil, tá? Então, traga o time que você deseja, o time envolvido para fazer esse trabalho junto com você. Então, vamos lá. Hora de colocar a mão na massa aí, ó. Conseguimos nossa meta aqui, 10h30. Vamos começar a modelar o processo. Vamos dizer o seguinte: a gente já escolheu o processo no evento anterior. A gente já selecionou a equipe, já conversamos aqui que a gente vai trabalhar em time, né? E vamos modelar o processo. No evento anterior, nós escolhemos o processo de onboarding de novos colaboradores. E agora a gente vai modelar esse processo. Bruna, vocês vão automatizar? Não, é no próximo evento. Do zero à automatização. Então, nesse a gente vai mapear, vai fazer o modelo dele, tá? E no próximo a gente vai dar vida e ele vai sair funcionando. E vai ser bem legal para quem conseguiu acompanhar desde o início. Então, a gente vai escolher a ferramenta, vamos fazer no Ziv, e a gente vai desenhar o processo em notação BPMN. Aqui tem texto complementar para vocês depois ficarem craques nesse assunto e desbravarem todos os conteúdos que a gente tem. Vamos lá. Mão na massa ou mãos no Ziv? Hoje vai ser mãos no Ziv. Bru, posso compartilhar aqui? Pode roubar. Me conta aí se vocês já estão vendo. Tudo certo. Tudo certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o modelador do Ziv, tá? Como a Bru contou, a anotação dele é BPMN. Estão aqui os ícones, tá? E é nele que a gente vai trabalhar hoje, tá? O processo que a gente escolheu foi o processo de onboarding. A Bru vai me ajudar a me lembrar das atividades. A gente vai montar aqui juntos, tá? Então, vamos começar colocando as raias, tá? Vou puxar aqui e vamos pensar aqui. O processo de onboarding, ele passa pelo RH, ele passa por contratos, ele passa lá pelo time de infra, de TI, porque tem que mandar equipamento, né? Home office, a gente manda o equipamento, manda o computador para casa da pessoa, ou quando está na empresa, separa ali o computador que a pessoa vai trabalhar, disponibiliza os acessos, né, que a pessoa vai usar. Então, vamos dividir a nossa piscina aqui em 3 raias, tá? Deixa eu fazer bem grande aqui, para a gente poder utilizar, tá? Vamos começar aqui pelo RH, pelo solicitante. O RH, contratos. Eu tô olhando de lado aqui, porque eu tô fazendo na minha tela grande, tá, pessoal? E vamos colocar mais um.
que é a infra, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai iniciar, né, o nosso processo? Aqui. Nós vamos colocar a solicitação, né? Quem é que vai abrir a solicitação de onboarding? Tá? Quem é que vai abrir a solicitação? É o RH. Vou arrastar aqui para baixo, tá? Abriu a solicitação de onboarding. Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente está fazendo uma contratação, né? A primeira atividade, tá? O solicitante não, vamos mudar aqui, Bru. O que tu acha? Contratado? Bru? Pode ser ou novo colaborador. É, novo colaborador. O que ele tem que fazer, né? Qual é a T01? Enviar os documentos, tá? Depois de enviados os documentos, o que vai acontecer? O pessoal de contratos vai ter que providenciar o contrato para essa pessoa assinar, né? Então, aqui a gente pode chamar de T02, que vai ser a formalizar contratação, tá? Depois de formalizada a contratação, o que pode acontecer? A gente pode voltar ali para o RH, porque ele tem que disponibilizar benefícios, por exemplo, tem que disponibilizar VA, VR e etc. O legal, Kim, é que aqui, por exemplo, ó, entre enviar documentos, vejam que a tarefa está lá com o novo colaborador. Então, ele vai fazer todo o envio por dentro do Ziv, ele vai anexar os documentos por dentro do Ziv mesmo, onboarding, né, os colaboradores, e você não vai ver aquela história de, traga o seu cópia do RG, cópia do não sei o quê, sabe? Essas cópias soltas que a gente tem que fazer arquivo depois delas, então a gente pode armazenar diretamente dentro do Ziv e fazer a integração com o Ziv Docs, onde fica armazenado lá todo o dossiê de colaboradores, tá? Então isso é uma grande vantagem também para a gente. Lembra que eu falei no início? A união perfeita entre processos e documentos, é isso aí. Então, o colaborador envia por dentro da ferramenta e já fica tudo armazenado lá, tá? Segue aí, Kim. Posso seguir? Tá, então o pessoal do RH vai ter que disponibilizar ali os benefícios e tal. Então, vai chegar a tarefa ali para o pessoal do RH. E depois, o que o pessoal do RH pode fazer? Pode mandar um kit de boas-vindas. Legal, né? Então, vamos lá. RH vai mandar um kit, presentinhos de Esse boas-vindas. T1, T2, T3, que a Kim está colocando ali, chama tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tá? A gente faz isso para organizar só. Poderia ser só enviar kit de boas-vindas, beleza. Mas a gente nomeia, assim, as tarefas, porque se depois, futuramente, eu falo assim, Kim, tarefa 4 do processo de onboarding, dá uma atualizada lá. Então, a gente consegue ter mais agilidade para se comunicar. Deu erro na T3, sabe? Então, essa codificação de tarefas é só uma boa prática que a gente utiliza e recomenda para vocês utilizarem também, porque fica bem organizadinho e mais fácil futuramente de fazer otimizações, tá? Outra coisa que ela fez ali, botou em forma de verbo, disponibilizar benefícios, enviar kit de boas-vindas, porque é assim que a pessoa vai receber a tarefa, tá? Então, sobe aí, Kim, para eu ver lá o novo colaborador. Quando o novo colaborador receber essa tarefa, enviar documentos, a gente pode até alterar, vai lá aqui na T01 e coloca enviar documentos ao RH, para ficar super bem descrito para ele. Quando ele entrar, ele vai receber essa tarefa, ele já vai saber enviar documentos ao RH. Quais documentos? A gente vai botar na checklist depois. Então fica tudo super bem
descrito, né? A instrução está ali, o processo está ali. A gente tem o exemplo do Hospital Batuíra, que ele reduziu 90% do tempo de treinamento de colaboradores, eu falei no webinar passado também, porque não precisa treinar, né? Tá tudo ali super escrito, as tarefas elas caminham entre si e são distribuídas automaticamente. Vai lá, Kim. Desculpa te interromper aí, mas, né? Imagina, vai interrompendo e vai acrescentando aí, bem tranquilo, tá? Bom, agora o novo colaborador, ele precisa de equipamento para trabalhar, né, gente? Nem todo mundo sobrevive de kit de boas-vindas, então a infra vai ter que disponibilizar P5, disponibilizar. Tá muito pequeno para vocês? Ou tá bom? Para mim, tá bom. Vamos ver a galera aí no chat. Uma pergunta aqui que eu queria fazer para o pessoal. Quem nunca teve um colega de trabalho que chegou e não tinha computador ainda e nem acesso ao sistema? Duvido, duvido. Quem me conta aí? Quem já teve esse caso? O colaborador novo chegou e ainda não tinha computador. Ó, a Simone botou todos nós. Com certeza. E é muito fácil errar, porque errar é humano, pessoal. Quando a gente não tem os processos mapeados e instruções bem feitas, e mais ainda, a passagem de tarefas, porque o RH tem que avisar a TI que o novo colaborador chegou. Quando isso não está super bem estruturado e amarradinho, vai ter erro. E a culpa não é das pessoas, é do processo que não está se comunicando. Vai lá aqui. Então tá. Além de disponibilizar equipamento, a TI também vai disponibilizar os acessos, né? Do novo colaborador. Acessos, tá? Depois disso, o colaborador, ele já vai poder fazer a integração, que normalmente é feita pelo RH T07, realizar a integração. Então, aqui, ó, o RH, que está nessa array aqui, ele vai receber a tarefa de que ele já pode realizar a integração, porque a tarefa anterior era a disponibilização de acessos. Então, se a TI completou, deu concluída nessa tarefa, a pessoa do RH, ela já sabe que a pessoa já tem o equipamento, já tem o acesso e ela já consegue fazer a integração, tá? Ele já pode marcar, deixa eu só aumentar aqui, eu tô fazendo bem grande. Agora, depois da integração realizada, a pessoa pode ser treinada. E chegamos ao fim do nosso processo de onboarding, tá? Colocamos todas as caixinhas aqui, então nós descobrimos, né, qual é o passo a passo do nosso processo, e agora a gente tem que conectar isso. Então, a gente vai linkando as tarefas, justamente para quando uma terminar, tá liberado para outra ser realizada, tá? Então, da T1 vai para T2, T2 vai para T3, T3 para T4, T4 para T5, T5 para T6 e T6 para T7. Kim, quando você termina, deixa eu ler aqui no chat, ó, que o pessoal comentou. O Rodrigo falou que sempre sobra para TI no final. Tudo culpa da TI. Não, Rodrigo, a TI tá super sobrecarregada. Vocês, assim, ó, são profissionais que valem ouro hoje no mercado. E a gente deu exemplo aqui, né, disponibilizar o computador. Mas é bem comum mesmo, mas a culpa não é da TI. O RH tem que avisar, né? O RH tem que avisar para vocês saberem quando entra alguém. E, gente, é muito comum também os profissionais se sentirem mal por ter esquecido. Pô, errei, que saco. Pô, não comuniquei a TI que o colaborador chegou. Poxa, que chato, sabe? A pessoa se culpa. E não pode se culpar, porque a gente tem que olhar para o processo como ele funciona. É impossível a gente colocar tudo na nossa cabeça e lembrar das coisas. Lembrar é um erro. Não pode ter que lembrar.
a gente tem que ser avisado, a gente tem que ser acionado, startado. Isso também na vida pessoal, né? Tenho reunião com fulano, marca no celular, o celular te avisa. Hoje a gente tem vários meios para que as coisas nos acionem ao invés da gente acioná-las, né? Então, a gente tem várias possibilidades hoje em dia de não precisar mais depender da nossa cabeça. Que hoje em dia a nossa cabeça é muito mais cheia do que era antigamente, porque hoje, ó, tanta coisa aí toda hora, né? Para a gente ler e ter informação e bombardeando de informações em redes sociais, etc. Tá? Aí o André também comentou que ele chegou na empresa há 45 dias e estava tudo pronto, mas porque o dono da empresa providenciou. E esse comentário eu achei sensacional, André. Sabe por quê? Porque a gente tem muito cliente aqui, o Ziv também é para pequenas e médias empresas, tá? A gente tem planos. E muitos donos de empresas chegam aqui para a gente falando o seguinte: eu não aguento mais que tudo passe por mim. É isso que eles falam. Eu preciso de ajuda, eu não posso mais ser o gargalo. Eu não posso mais organizar um kit para a pessoa que está chegando, sabe? Então, assim, é só um exemplo, né? Mas os donos de empresa são, sim, muito sobrecarregados, porque acaba muita coisa passando por eles. E que bom que o dono da tua empresa se preocupou com a tua chegada, né? Isso é bem importante também, tá? Outra coisa que a Simone perguntou. Pessoal, se vocês quiserem usar o Q&A ali para perguntar, facilita bastante para a gente, tá? Como identifica quando foi concluída a tarefa? Ah, vocês vão ver no próximo evento, na parte de automatização. E lá a gente vai mostrar isso daí funcionando na prática, tá? Como é que conclui, como é que recebe, como é que se comunica com os outros, a gente vai mostrar tudo, tá? E o André comentou que sim, o dono da empresa tem que pensar em tudo, é verdade. Vai lá, Kim. Uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui, vocês viram que a gente colocou uma tarefa após a outra, né? Não tem nenhuma tarefa em paralelo aqui. Por que que a gente está fazendo isso, tá? A gente está querendo mostrar um passo a passo bem simples, mas seria muito mais inteligente se a gente colocasse várias tarefas em paralelo. Porque, por exemplo, vamos pensar em alguma coisa aqui. Ao mesmo tempo que o RH faz a T4, que é enviar o kit de boas-vindas, o pessoal da infra já podia estar disponibilizando e enviando também para casa ou deixando na mesa da pessoa o equipamento de trabalho, né? Então, para a gente fazer isso, a gente teria que ter um gateway para fazer a tarefa em paralelo. Bruto, acho legal a gente colocar esse exemplo aqui? Não, acho que pode deixar assim. Tá, então vamos. Não, ou tu que sabe, a gente tem um tempinho ainda. Mas acho que só para o pessoal entender, né, que existem várias possibilidades de criação. Então vamos manter assim e vamos aprofundar um pouquinho mais nas tarefas, pode ser? Pode ser, bora fazer a checklist, que eu acho que a checklist vai ser importante. Tá, então tá. Aqui todo mundo viu o fluxo de tarefas que a gente criou e a pessoa vai receber ali, o novo colaborador, ele recebe a T1, enviar os documentos. Tá, e aí? Que documentos que eu tenho que enviar? A gente pode configurar essa tarefa, tá? Colocando um checklist, para quando a pessoa receber essa tarefa, ela ter ali um checklist de coisas que ela tem que fazer. Nesse exemplo, seria de documentos que ela tem que anexar para conseguir concluir esse processo, tá? Nesse exemplo aqui, a gente pode colocar no checklist CPF, RG, comprovante de endereço. Sim. Alguns clientes nossos ou algumas pessoas que chegam aqui com o processo mapeado, né, acabam fazendo tarefas em sequência para a mesma pessoa. Então, por exemplo, uma tarefa do RH. O que tem ali na tarefa do RH na primeira? Deixa eu ver aqui. Estou com a câmera na frente. Formalizar o RH. Ali. Disponibilizar benefícios. Ao invés de ter essa tarefa, disponibilizar benefícios e tarefas, subtarefas dentro do checklist, como você está fazendo, algumas pessoas mapeiam o processo com várias tarefas em separado para o mesmo colaborador. Exemplo, para o RH, né? Assinar o contrato, fazer emissão de VRVA, fazer emissão de crachá, solicitar dependentes do plano de saúde, sabe? Tudo que o RH tem que fazer com a pessoa nova estar em tarefas separadas.
tá? Então, essa funcionalidade de checklist, ela é muito útil. Vocês vão ver na prática como que ela funciona, como que ela aparece, mas a gente consegue entregar uma tarefa para uma única pessoa e ali estar todas as subtasks que ela tem que fazer, tá? E outra coisa legal também, se a gente for falar, por exemplo, do processo de compras, gente, esse processo de onboarding a gente escolheu aleatoriamente, mas vocês podem fazer isso em qualquer processo, desde o atendimento ao cliente, compras, que mais? Área da qualidade tem bastante. Eu vi que tem pessoas aqui que são de consultorias, empresas têm diversos processos que podem ser colocados dentro da ferramenta, tá? Então, dando outro exemplo sobre o processo de compras, a gente poderia ter lá no processo de compras fazer orçamento 1, fazer orçamento 2, sabe? Ter ali subtasks dentro do processo de compras, verificar primeiramente o estoque da empresa antes de comprar, por exemplo, é um bom item para colocar, tá? Então, o checklist ele serve como subtasks. Vai lá, Kim. Esse teu exemplo aí vai ficar bem legal quando a gente fizer o checklist da T2, tá? Eu vou salvar esse aqui e deixa eu voltar para F11 aqui. Agora deu. Tinha que ter salvado, né, gente? Vamos lá. RG, CPF, comprovante de residência, tá? Salvei aqui o checklist na nossa tarefa, tá? Vou mostrar a T2 também, porque acho que vai ser bem legal para exemplificar o que a Bru falou, tá? A pessoa de contratos, quando ela tem que formalizar a contratação, ela tem que fazer duas coisas, né? Ela tem que elaborar o contrato e coletar a assinatura, né? Kim, o pessoal do chat está pedindo ali, ó, joga o gateway. Que tal vamos fazer o seguinte? Vamos fazer no próximo, quando a gente for automatizar, só para vocês virem aqui ver a gente automatizando, a gente joga uns gateways aí. O que vocês acham? A gente joga uns gateways paralelos, joga uma aprovaçãozinha. O que a gente poderia fazer de aprovação no onboarding? Não sei, podemos pensar. E joga uma aprovação, um gateway. Se aprovado vai para cá, se rejeitado vai para lá. Vejam que no onboarding não tem aprovação, a gente não colocou aprovação aqui, né? Uma tarefa vai em sequência da outra para startar vários departamentos diferentes. Mas a gente pode colocar algum tipo de aprovação aqui, sei lá, se o funcionário pode fazer home office. Ah, uma boa aprovação, hein? Pode fazer home office? Sim ou não? Se sim, contrate home office. A gente pode fazer várias coisas aqui, tá? Não existe limites. E, claro, tudo existe limites, né? Mas os limites são bem, a gente pode fazer bastante coisa. Então, como o pessoal está pedindo, ó, o Bruno botou ali, o Bruno tá bem interessado em ver os gateways. Talvez a gente faça no próximo, então, no próximo evento, quando a gente automatizar, a gente coloca alguns gateways em paralelo, que aqui mostrou lá no meu papel de pão que tinha uma atividade embaixo da outra, né? Vários gateways em paralelo. E também a gente pode botar gateways de decisão, tá? Pode ser. Acho legal assim. Assim todo mundo vem semana que vem. Tá, o que eu estava comentando, né? Isso aqui poderia estar em duas tarefas, tá? Primeiro elaborar o contrato, depois coletar a assinatura. E dessa forma, usando o checklist, a gente consegue colocar tudo que o contrato tem que fazer numa tarefa só, tá? Vou salvar. E vou dar um preview aqui, ó. A pessoa de contratos, ela vai receber a tarefa, tá? E quando ela for ler ali, o que ela tem que fazer, vai estar. Tem que elaborar o contrato, tem que coletar a assinatura. Então, ela tem 2 checks para dar antes de concluir a tarefa, tá? Isso vocês vão ver bem direitinho semana que vem com a Bru. Bru, o que tu acha mais que a gente pode demonstrar? Podemos continuar aqui nas tarefas, colocando checklist? Pode continuar e acho que a gente pode abrir para perguntas já. Daí a gente vai fazendo ao mesmo tempo, pode ser? Ah, já é 10 para as 11, pode ser, tá? Vamos ver aqui. Aqui eu vou fazer mais uma coisinha, tá? Vocês viram ali quando eu dei o preview da T2, né? Que só apareceu o checklist. Só que a gente podia colocar uma descrição nessa tarefa, para quando a pessoa receber a tarefa, ela ter uma instruçãozinha ali do que ela precisa fazer, além do checklist. Então, pode ser, eu vou dar um exemplo bem basiquinho, tá?
Olá, nesta tarefa você deve disponibilizar os benefícios do novo colaborador conforme checklist abaixo. Eu Então, vou aproveitar para responder algumas perguntas. Posso? pode. Ou tu quer terminar aí? Não, pode responder. Dá preview, então, na tarefa ali para o pessoal ver como é que ficou. Opa, só eu tenho que salvar. Agora sim. Esse preview, ele serve para a gente ver como a pessoa vai receber a tarefa, tá? Então, aqui, ó, disponibilizar benefícios e tem ali a descrição, né? Aí a gente pode inserir um vídeo, pode inserir um material, um Word, como eu falei, um vídeo. E o checklist não tá aqui também, mas mostra um que tem, Kim, um que tem instrução e checklist. Copia esse daí para algum que tem checklist. Deixa eu colocar Pra um gente ver. checklist aqui. Tem Pode que ser. disponibilizar Melhor ainda. VA, tem que disponibilizar VR, tem que Bota em forma de verbo também para ficar mais fácil. Disponibilizar. Disponibilizar. Vale alimentação. Refeição. Aí, agora vai. Ó, aqui aparece, a pessoa vai receber a instrução do que ela tem que fazer e ela vai receber por etapas o que ela tem que fazer também aqui no checklist. Então, ela não vai concluir a tarefa sem dar o check nesses 2 itens, né, Bru? Dá o check para aparecer. Disponibilizar o vale alimentação, disponibilizar. E só assim ela vai poder concluir, tá? Deixa eu responder umas perguntas aqui que são bem interessantes. A Carol está perguntando, de quanto em quanto tempo é necessário revisar os processos? Essa pergunta é bem legal. Por quê? Porque, assim, o melhor dos mundos, tá? O melhor dos mundos é a gente trabalhar com melhoria contínua sempre que surgir um problema. Então, por exemplo, a pessoa recebeu a tarefa de disponibilizar benefícios, ela identificou que está faltando um, vai ali e coloca, tá? Então, de quanto tempo? Toda hora. Se tem alguma informação que está faltando, se tem algum checklist que não está ali, coloca. E a gente faz isso em menos de... A gente tem a regra aqui, né, Kim? Que é, leva menos de 2 minutos, faz na hora, né? Leva mais de 2 minutos, coloca na semana para fazer durante a semana, num tempo que dá, tá? Então, não tem assim, de quanto tempo eu devo revisar o processo. Eu tenho que melhorar sempre que eu conseguir. Se eu conseguir ser super rápida, é excelente. Agora, se eu for fazer atualização de processo a cada 6 meses, por exemplo, eu vou ficar fazendo um trabalho ali contínuo que não gera resultado, né? Pô, de 6 em 6 meses, olha quanto tempo, 2 vezes terminou o ano. Então, a nossa dica, né, como especialistas em transformação de processos é, no momento, tá? Inclusive, a gente tem um webinar aí com um cliente que ele fala isso. Hoje eu faço uma otimização em 10 minutos, tá? É bem isso. Bru, O Bruno... Oi. eu tenho um exemplo, tá? Nosso time aqui, nós temos um grupo, tá? No momento que uma pessoa mandou um print de uma tarefa e disse, não entendi. Nesse momento, a gente já levanta as anteninhas e vai lá olhar no processo o que aconteceu, por que ele não entendeu, tem que melhorar, tem que colocar mais coisa no checklist, tem que fazer um vídeo, e é dessa forma que a gente trabalha, né, Bru? É um exemplo bem legal. Isso, exatamente. O Isidro Costa Filho falou, sem gateway o desenho tá errado. Estão ensinando a fazer errado. A gente não tá ensinando a fazer errado, tá? Apaga, Kim, fecha aí. Sem gateway tá certo, tá? Não tem problema. Porque nesse caso, a gente está fazendo uma distribuição de tarefas consecutivas que não tem aprovação. A gente pode ter níveis de maturidade dentro do processo. Se fosse um processo de compras, por exemplo, eu teria lá a aprovação, aprovar, rejeitar o processo de compras, eu teria um gateway.
Como a gente está fazendo um webinar do zero à automatização para pessoas que não conhecem processos ou precisam, né, otimizar a sua rotina, a gente está fazendo da maneira mais simples possível. Como eu falei antes, assim, existem vários níveis de maturidade. A gente tem processos ali com 100 etapas. Aqui em desenho até a T7, né? A gente poderia ter a T100 aqui. A gente poderia fazer um processo super maduro, um processo ponta a ponta. Se eu automatizar isso aqui, tá errado? Não. A gente tem, inclusive, um processo dentro da Ziv, que é a alteração de ofertas, tá? Alteração de ofertas, ele não tem gateway. E ele funciona bastante tempo assim, porque ele não pode ter gateway. A gente entende que se aquele processo for startado, ele tem que seguir o caminho do início ao fim, porque é a alteração de oferta, e é muito importante que todas as tarefas sejam feitas. Tem que atualizar a loja, tem que atualizar o HubSpot, que é o nosso CRM, tem que falar com o pessoal de contrato, atualiza termos técnicos, tem que fazer uma série de tarefas e tem que fazer, não é opcional. Não tem gateway lá. E ele funciona há bastante tempo assim, tá? Então não tá errado, tá, Isidro? Tá certo. Só que a gente tem níveis que a gente pode fazer de maturidade. Eu posso fazer aqui vários caminhos. A gente pode mostrar para vocês semana que vem, na automatização, um processo bem complexo, para vocês só enxergarem como ele é cheio de caminhos e opções, tá? Então, vamos lá para a próxima pergunta. O checklist é informativo ou também é gerenciável? O Bruno perguntou. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas o checklist, ele serve para você como se fosse uma subtask, tá? Então, a gente vai, como a Kim colocou ali, usando outro exemplo do processo de compras, o checklist eu tenho que dar check, senão a tarefa não vai para frente, tá? Então, é para vocês no dia a dia eliminar aquela frase, esqueci de fazer isso. Quem nunca escutou essa frase, né? No dia a dia da empresa, esqueci de fazer isso. Meu Deus, a gente não tem esse esqueci de fazer isso, porque tá no checklist, tá? Então, o checklist é para ajudar que todas as tarefas sejam realizadas. Eu tenho que dar check ali. Se eu não der check, a tarefa não finaliza. Bruna, mas eu não quero essa história de dar check, então não uso o checklist. Bem simples, tá? Mas o checklist ajuda muito. A gente tem tarefas com 10 itens de checklist, assim, a gente tem vários, sabe? Então é bem útil, tá? Próximo, vamos ver. O David falou, o exemplo está simples, mas muito bom para entender a ferramenta. É isso aí. A gente tem, tá? Vários exemplos de webinar. A empresa Móvel é a Simpla, Play Kids, são nossos clientes. O Banco BMG é nosso cliente, gira milhões de reais lá dentro da ferramenta, né? Por dia lá fazendo gestão de vários processos dentro do banco. A gente tem várias empresas, a Unicred estava aqui dizendo, oi, eu estou aqui, sou cliente. Então, tem vários clientes que fazem processos muito mais complexos, gestão de risco, por exemplo, super complexo, né? Ou, por exemplo, aprovação de crédito. Nossa, pensa, aprovação de crédito muito complexo, tem que se interligar com vários sistemas. Então, nós, obviamente, sim, apresentamos um exemplo bem simples, mas, deixa eu falar, para quem falou isso, é bem legal. No mês de agosto, a gente apresentou uma semana de ninjas em transformação. Ninjas em transformação de processo. Lá, a gente falou de coisas bem grandiosas, bem níveis muito mais avançados de maturidade. Eu vou pedir para o Léo colocar aqui no chat e também eu vou pedir para o Léo colocar lá no grupo do WhatsApp o link da semana de ninjas. Aqueles caras são ninjas. Caras, eu brinco, mas tinha lá umas mulheres também, obviamente, né? Que também somos poderosas. A Mari estava lá apresentando também. Então, tinha lá, né? Profissionais que fizeram grandes transformações nas empresas deles e fizeram coisas muito maduras, né? Nível ninja. Aqui a gente está mostrando o nível que não é ninja. A gente está mostrando do zero automatização, né? Ninguém quer ser ninja do zero automatização, a gente quer dar o primeiro passo, tá? Então, esse aqui é um exemplo simples, é o primeiro passo. Bom, acho que é isso que tem aqui. Se eu deixei passar alguma coisa, me falem, deixa eu ver. Respondi da Carol, ok. Do Bruno também, falei sobre o checklist. Do David também, tá simples, mas deu para conhecer a ferramenta, legal. O Bruno também perguntou, tem como saber qual item do checklist não está concluído? Não, tá? A tarefa, sim. Você consegue ver dentro do processo
qual tarefa foi feita e qual tarefa não foi feita. Mas dentro das subtasks, não, porque é um microgerenciamento, né? Se a tarefa não está feita, é porque algum item do checklist não está feito. Então, a gente faz o controle das tarefas que são executadas, tá? Dashboards, tem indicadores, mas aí é sobre tarefas, tá? Por exemplo, quanto tempo levou uma tarefa, qual a tarefa que mais atrasa, quais as pessoas que estão deixando as tarefas atrasarem, isso a gente consegue ver nos indicadores. Tá, pessoal? Acho que é isso, então. Kim, tu tem mais alguma coisa para comentar? Não, eu acho que agora vai ficar para a semana que vem para o pessoal vir assistir como que vai ser a automatização, né? Eu posso parar de compartilhar aqui? Pode parar. Então, vamos lá, pessoal. A gente encerrou por hoje, respondemos as dúvidas. Amanhã tem demonstração do Ziv mesmo, da ferramenta, tá? Não essa parte mais teórica que a gente falou aqui, às 11 horas. E agradeço aí, pessoal, que participou muito, vocês foram muito ativos no chat, isso deixa a gente bem feliz, né? Que Sim. a gente não tá falando sozinha, é bem legal interagir com vocês aí, é bem interessante. E a Ziv, então, fica à disposição, tá? Nós somos especialistas em transformação de processos. Vocês podem entrar lá no nosso site, ver os nossos cases, ver também os nossos clientes, que são... A gente tem todo tipo de empresa, desde startups a gigantes organizações, tá? E é isso aí, pessoal. Se vocês ficarem curiosos, também lá no nosso YouTube tem muito vídeo. Tem vídeo que mostra a ferramenta, que mostra como modelar os processos de forma mais profunda do que a gente viu aqui hoje. Então, se vocês estiverem muito curiosos, pode ir lá no YouTube que vocês vão achar bastante coisa. É isso aí. Muito obrigada, então, e contem conosco. Obrigada aqui pela parceria. Obrigada, Léo, e galera aí da Ziv. E até mais. Bom almoço, pessoal. Tchauzinho. Tchau.